Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, nós vamos ler 3 versículos e depois o início do capítulo seguinte. Gênesis capítulo 2, nós vamos ler dos versos 15 a 17, na versão NAA. E depois vamos ler o capítulo 3, dos versos 1 a 7. Vamos ler assentados, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos inspire para compreender a santa palavra que vem do coração dele. Diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Agora o capítulo 3, versos de 1 a 7. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Palavras de Deus. É uma palavra muito conhecida pela maioria de nós que estamos aqui, pelo menos no templo. Já somos cristãos de longa data. Talvez você que esteja assistindo, acompanhando pela internet, seja uma novidade. Mas essa história, ela faz parte das histórias da criação, né? Então, faz parte de Gênesis 1 a Gênesis 11, tratam-se de histórias importantes da criação do mundo. Então, começando com a criação dos luminares, da terra, concluindo com a Torre de Babel em Gênesis 11. Então esse é um episódio que nós normalmente lemos juntos, de Gênesis 1 a 11. A partir de Gênesis 12 é a história do povo escolhido, começando com Abraão, que na época chamava Abrão. Então esse texto que nós lemos faz parte desse compêndio de Gênesis 1 a 11 e trata da liberdade que Deus dá ao homem. Você pode comer livremente, a palavra aí é livremente. E aí ele diz: tem uma árvore que não vai fazer bem para você. Não coma porque morrerá. E aí eu quero começar a mensagem fazendo uma pergunta. Alguma vez você já comeu algo que não devia? Alguma vez sempre comeu algo que depois olha e fala: ai, 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 não deveria? Eu lembro quando era criança, eu fui para Camboriú pela primeira vez. Eu era do interior do estado de São Paulo. E Camboriú fica um tanto quanto longe, mas a família fez uma viagem. A minha família, do meu tio, que era um juiz recém-formado lá em Ribeirão Preto, e de um outro tio, também lá da região de Botucatu, em 3 carros. E assim, eu acho que 12 horas de viagem, então nós paramos no meio para fazer o que nós chamamos de farofada, né? Eu lembro que uma levou a panela com arroz, o outro a salada. A gente parou num posto, abriu o porta-mala, era um monte de crianças, pratos de... esses pratos descartáveis, e ali comemos ali do lado do posto de gasolina, né? E seguimos viagem. Mas eu sei que eu estava lá, e um dia nós fomos num restaurante por quilo, mas era à vontade, né? Pagava e comia à vontade. E eu quis comer. E meu pai falou: filho, cuidado, não exagera na gordura da carne, não exagera naquilo, aqui é mais quente. Não ouvi meu pai. No primeiro dia, acredite, Rosane, primeiro dia. E aí, obviamente, passei mal, né? Porque muito calor, criança correndo e brincando. E eu sei que eu fiquei os próximos 3 a 4 dias na praia, na verdade, no apartamento, tomando soro no hospital.
Eu imagino que algum adulto me acompanhou, que eu era criança. Esse adulto devia estar super feliz com a minha atitude de comer indevidamente, né? Mas às vezes a gente come algo e diz, olha, não está legal. Tem alguma coisa que parece-me que não está bem. Ou é tóxico, ou não está bem cuidado. E aí, de fato, nós passamos mal. Esse texto, não sei se alguma vez você leu a essa maneira, mas a verdade é que tem uma árvore que não vai fazer bem para o ser humano. Tem o fruto de uma árvore que não é boa. Quem gosta do campo sabe que não é todo fruto que você vê que deve comer, correto? Tem frutos que são bons, saborosos e bons para o corpo. Tem frutos, alguns pequenininhos assim, que são tóxicos para o metabolismo humano. E aqui Deus está dizendo, olha, vocês estão livres para comer de qualquer árvore desse jardim. Qualquer árvore desse jardim. Ou seja, existe liberdade. Não precisa ficar perguntando, pai, posso comer dessa? Posso comer dessa? Posso comer dessa? Não, vocês são livres. Comam aquilo que vocês quiserem. Vai fazer bem para vocês. Tem uma que não vai fazer bem, que vai trazer a morte. Tem uma que não deve comer. O que um filho obediente faz? Obedece. O que um filho como eu naquela ocasião em Camboriú fez? Adão e Eva comeram. E depois, obviamente, pagaram um preço alto por isso. Eles comeram o tal do fruto proibido e se distanciaram da palavra de Deus. E nesta tarde eu quero lembrar, e a gente vai passar esse texto versículo por versículo, brevemente, de uma forma quase que devocional, para lembrarmos de alguns ensinamentos preciosos dessa passagem, né? Interessante dizer que Deus cria o ser humano dependente da terra, e a terra sob os cuidados do ser humano. Eu não sei se vocês já perceberam, mas Deus criou o ser humano, ele depende da terra, porque ele tira o seu sustento da terra, e é o ser humano que cuida da terra. Então, o terráqueo, Adão e Eva, os terráqueos, estão ligados à terra, né? Ou seja, eles vão tirar o seu sustento da natureza e devem cuidar da natureza. Portanto, é uma relação de interdependência na criação, onde a coroa da criação é o ser humano, e cabe a ele cuidar, ser mordomo da criação. Então, o que nós podemos ver no verso 15 do capítulo 2 é que Adão e Eva receberam uma tarefa. Uma tarefa. É dito assim: o Senhor Deus tomou o homem, colocou no jardim para cultivar e guardar. Existe uma tarefa, um dever de casa. Eu saí de casa hoje e falei para minhas crianças, quando eu voltar eu quero ver a tarefa feita. Não é assim? Deus deu uma tarefa. E é dito que sempre no final do dia, Deus passeava ali para conversar com Adão e Eva. Eles são os seres humanos que escutam a voz de Deus. Você já pensou que privilégio? Eles escutam, eles andam com Deus ali no tardar do dia, né? Assim como Noé também, assim como Enoque, eles tiveram esse privilégio de achar graça diante de Deus, né? Acharam graça diante de Deus. Então Adão e Eva tinham esse privilégio. E eles tinham uma tarefa. A tarefa que Deus deu ali ao homem é cultivar e guardar o jardim. O jardim não existiria por si próprio. Ele precisaria desse cuidado, desse trabalho. O jardim, ele exige de Adão trabalho, intenção e cuidado. Trabalho, ou seja, eu vou tirar um tempo para cuidar de algo. Intenção, eu vou obedecer, e cuidado. E a tarefa humana era parecida com a tarefa do jardineiro, com a do pastor de ovelhas, que cuida das ovelhas. Ele também tem uma tarefa, e é uma imagem muito usada, né, na Bíblia. Pastor Paulo, o que eu posso aprender nessa tarde com esse primeiro versículo? Eu posso aprender que Deus, ele concede aos seres humanos tarefas. Nós temos, em outras palavras, um propósito, algo para contribuir, para zelar, algo para servir. Todos nós temos uma tarefa, e essa tarefa está atrelada à palavra de Deus. Deus oferece a palavra dele
e nós ouvimos a palavra dele e obedecemos a palavra dele. Nós temos a Bíblia, temos as pregações dominicais, temos as células, e ali ouvimos as palavras. Quando eu escuto a palavra, eu então pratico a palavra. Lembra de Mateus capítulo 7? Que vai comparar aquele que escuta, mas não pratica, como quem constrói a casa na areia. E aquele que escuta e pratica, constrói a casa na rocha. Então, se Deus está constantemente falando sobre a importância de fazer a vontade do Pai, vocês concordam que é porque Ele sabia que nós seríamos tentados a não fazer a vontade do Pai? Quando eu fico insistindo muita coisa, Priscila, com os meus filhos, é porque muito provavelmente eles não estão fazendo. Então hoje eu cheguei, tinha a mochila do meu filho no meio do caminho. E eu pedi para ele: filho, tire a mochila e guarde. Eu falei por uma segunda vez. Por que vocês acham que eu falei por uma segunda vez? Porque ele não tirou a mochila. E aí na terceira vez, Rui, falei: filho, eu não vou falar de novo, eu não vou sair daqui até você tirar a sua mochila daqui. E aí ele veio e tirou a mochila. Ele foi descuidado, ele foi displicente, Paulina. Não é que ele foi desobediente, mas ele estava pintando. Eu acho que ele nem escutou o que eu estava falando, sabe? Quando eu parei e falei: olha para mim, filho, aí ele foi e obedeceu. Quando Deus ele usa diversas passagens bíblicas no Antigo e no Novo Testamento para falar a mesma coisa de novo e de novo, é porque Ele sabe que nós somos suscetíveis a ouvir e não praticar. E é por isso que desde essa história de Adão e Eva, nós somos ensinados que nós temos uma tarefa a cumprir. Nós ouvimos a palavra e cumprimos a tarefa. Ouvimos a palavra e cumprimos a tarefa. Pastor, e se eu não ouvir a palavra? Tenho a desculpa de não, que nem meu filho, eu não ouvir? Bom, a palavra está sendo proclamada. Se está entrando por um ouvido e saindo por outro, o problema é seu, é meu, é de quem não assim o fizer. E ele vai pagar um preço por isso. Porque a palavra foi dita, foi proclamada. Então, assim como Adão e Eva, nós também temos uma tarefa no reino de Deus. Deus nos chamou para fazer algo e continua chamando. Aí vem a tradição do chamado. Tem várias passagens na Bíblia que é chamado. Vamos tentar lembrar algumas aqui? Quem lembra como foi o chamado de Moisés? Na sarça ardente. Chamado de Isaías. Quem lembra? Ele tinha uma brasa, o anjo com asas. Ele tinha uma brasa que toca na boca de Isaías. Chamado de Jeremias, similar ao de Isaías. Jeremias se sente muito jovem, Isaías se sente pecador. Chamado de Noé, né? Gênesis 6,14, eu lembro por causa do filme. Lembra daquele filme não sei se era do Jim Carrey, que ele é como, ele tem que fazer a arca, e ele acordava sempre 6h14, despertava o celular às 6h14, que é o texto em que ele é chamado para construir ali a arca, né? Então, são muitas as passagens de chamado, não são poucas. Tem a oração de Ana, né, que nós trabalhamos no domingo, ela está ali num propósito, e Deus oferece Samuel, e Samuel é consagrado para uma finalidade, assim como Sansão foi consagrado como um nazireu. Então são passagens e passagens e passagens em que o povo recebe um chamado. Assim, e aí no Novo Testamento, com a descida do Espírito Santo, Valquíria, todo mundo tem um chamado, tem um dom e tem um propósito. E aí a primeira pergunta para a gente pensar nessa tarde é: eu tenho ouvido e cumprido o propósito que Deus tem para mim? Uma coisa curiosa, eu vou pular aqui um pouquinho, mas daqui a pouco eu volto lá. A serpente, ela não tinha autoridade nenhuma e poder nenhum. A única coisa que a serpente foi concedida a ela, porque Deus concedeu, foi a voz. A serpente não obrigou Adão e Eva a nada, porque ela não tem autoridade para isso. Mas o que lhe foi concedido, à serpente, foi a voz. Pastor, por que Deus concedeu à serpente a voz? Mistério, eu não sei. Mas Deus concedeu a Satanás a voz para seduzir os primeiros seres criados. Então, qual que é a estratégia satânica ou diabólica desde a origem? A voz.
Satanás não tem poder contra nós, ele não pode fazer nada contra nós, mas ele tem a voz. E o que ele faz? Ele não obriga Adão e Eva a nada. Ele simplesmente questiona e leva Adão e Eva a duvidarem de Deus. E a gente vai chegar nisso daqui a pouco, né? Assim como Deus continua com um propósito para a criação, um propósito para cada um de nós, Satanás continua querendo colocar muitas vozes para nos ludibriar ou nos desviar da voz santa e pura de Deus. Então, eu escuto a palavra aqui num domingo, ou numa terça, ou numa célula. Eu saio, no momento que eu abri o meu celular, no momento que eu liguei a minha televisão, no momento que eu liguei o rádio, eu já estou suscetível a outras vozes que podem me tirar o foco. Não estou dizendo que essas vozes vêm do maligno, mas cabe a mim firmar-me na voz pura e santa do meu Salvador e obedecer a ela, porque ali eu serei feliz. É isso que Adão e Eva, eles tiveram. Eles ouviram a voz de Deus e eles ouviram a voz da serpente. E eles permitiram que a voz da serpente, que não tinha poder sobre eles, nem autoridade, que ela ecoasse em seus corações. Mas daí tem o versículo 16. Se nós temos uma tarefa, nós temos também liberdade ou permissão. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Todas as árvores estavam disponíveis para o desfrute, a alegria e o bem-estar dos primeiros seres humanos criados. Coma livremente. Deus deu permissão, deu liberdade para que Adão e Eva pudessem comer qualquer fruto sem ter que ficar toda hora pedindo autorização. A isso alguns chamam do livre-arbítrio, né? Essa capacidade que eu tenho de ter escolhas, de não estar todo... Quer dizer, será que Deus queria que eu usasse essa camisa? Ou uma camisa azul escura que eu tinha? Ou uma camisa amarela? Será que era para eu usar esse sapatênis ou um sapato? Será que era para eu vir de Uber ou de... Deus me deu liberdade de, ao longo dos dias, tomarem minhas decisões, pautados na palavra que vem dele. Então aqui, Adão e Eva, coma livremente, você tem permissão. Deus, ele nos desenha para a liberdade. Deus não quer fantoches, marionetes. Ele quer pessoas responsáveis no seu compromisso e na sua aliança com o Senhor. E nós somos chamados a vivermos de forma responsável. E o texto diz que havia no jardim uma árvore da vida, oferecida para a humanidade, árvore esta que estará também na Nova Jerusalém. Aleluia, né? Uma árvore linda. Portanto, o que eu posso aprender desse segundo versículo? Se por um lado eu tenho uma tarefa, Deus confia coisas a mim. Por outro lado, eu tenho liberdade para tomar decisões na vida. Mas cabe a mim tomar decisões com sabedoria. E aí de novo a Bíblia vai falar várias vezes sobre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Várias vezes. Inclusive, sabedoria às vezes no Antigo Testamento ele parece um sujeito, uma pessoa até. Quando a sabedoria fala, é como se fosse até uma pessoa, simbolizando Deus como sabedoria. E no Novo Testamento, Valquíria, o apóstolo Paulo várias vezes fala: olha, não é a sabedoria dos gregos, que era aquela nobre da época, né? Que vale, elas não valem de nada. O que vale é a sabedoria divina. Diaconisa Priscila, se Deus fala várias vezes a mesma coisa, é por quê? Porque a gente está desobedecendo. O que isso quer dizer? Que nós somos tentados e também estamos suscetíveis a seduzir-nos sermos seduzidos pela sabedoria do mundo. E, às vezes, desprezarmos a sabedoria divina. Dia desse estava estudando um livro e ele fala de pastores muito sábios, muito estudados. E esse livro vai dizer que o pecado desses pastores é achar que a pregação de outros pastores não vale nada. É muito superficial e vazia. E aí o livro vai dizer: cuidado, pastor, para você não cair nessa tentação de achar que a sua pregação ela é sempre mais sábia e daquele irmãozinho que está numa igreja em algum bairro, ela é muito superficial. E eu trouxe isso para mim, presbítero Onésimo. Tem que ter muito temor e tremor quando se escuta uma palavra, porque é um servo de Deus. A sabedoria de Deus
não é parecida com a sabedoria do mundo. Então, para tomar suas decisões, seja pautado pela sabedoria divina. E daí vem a última parte, para lembrarmos dessa linda história da criação, que é o verso 17, que diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comas ou não deve comer, porque no dia que dela comer, você morrerá. Ela é tóxica para você. Então, Adão recebe uma tarefa, ele recebe uma permissão ou liberdade, e finalmente ele recebe uma exortação. Estou avisando, se comer aqui, vai passar mal, não faça isso. O tom ali, ele muda, tem uma conjunção adversativa que diz mas, quer dizer, preste atenção, existe uma proibição divina, não coma desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a gente sabe que eles comem, e a relação fundamental da criatura e do Criador, ela é distorcida, e aí a gente vive as mazelas dessa vida, né? Qual que é a grande estratégia de Satanás para nos desviar dos encontros com a vida? Toda terça-feira nós temos aqui esse encontro que se chama Encontro com a Vida. A estratégia de Satanás é a mesma daquela época. É a voz, é a fala. É uma fala que nos leva a uma escolha fatal, ao pecado que gera a morte. É uma fala que traz dúvidas em relação a Deus. Eu não sei se você percebeu, mas Rocha, em Gênesis 1 e 2, Deus ele é apresentado pelo que ele faz. Não tem uma apresentação das características dele. Tem vários verbos de ações de Deus. E com esses verbos eu sei quem Deus é. Ó, Valquíria, Deus formou, portanto Deus forma. Deus forma e cria em nós um coração novo. Ele faz. Deus soprou, portanto Deus sopra sobre nós o teu sopro, diz a canção, né? Deus, outro verbo aqui, plantou ou criou ali a natureza, né? Deus colocou em ordem as coisas. Nosso Deus é um Deus que coloca em ordem. Deus fez, Deus tomou para si, Deus ordenou. Todos os verbos, Marisa. E aí, você pode fazer isso para a sua vida, Marisa. Deus, forme em mim um coração puro e santo. Deus, sopre sobre mim, como o Senhor soprou lá na origem, ventos de paz e esperança. Deus, plante no meu coração palavras de vida eterna. Deus, tome-me para si e não me deixe cair nas tentações. Deus, ordene sobre a minha vida a tua graça e a tua bênção. Eu te peço, Deus. Estes são verbos que descrevem como Deus age desde aquela época, e Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, cabe a nós, quando estamos reunidos em célula, usarmos esses verbos que correspondem às ações divinas, dizendo: Deus, sopra sobre nós porque está muito quente, eu estou perdido, eu estou cansado. Deus, forma em mim algo novo, eu tenho errado muito, Deus, transforma o meu caráter. Então, as ações de Deus são o que sabemos sobre Deus até aquele momento, né? É o que nós temos de conhecimento. Em contraste, a serpente, que nós também devemos conhecer, ela não tem verbos fortes. A serpente não faz nada, não tem poder para agir, é incapaz de criar algo a partir de si mesma. A serpente só sabe falar. Ela é descrita por sua astúcia. Tudo que ela faz é falar duas vezes. Ela fala a mesma coisa que Deus falou de outro jeito. De outro jeito. A serpente, a gente percebe que ela calcula, ela manipula. É isso que a gente vê aqui, estou certo? É isso que ela faz. Aí no verso 1 ela diz assim: Deus disse que... Ela está repetindo o que Deus falou. Deus disse que, Rosimeire, que você pode comer de todas as árvores desse jardim? Ela vai conforme a palavra. Só que daí ela repete de novo. No verso 4. Não, você certamente não morrerá. A serpente, ela não tem poder nela, mas ela usa a palavra para desdizer o que Deus disse. O propósito da serpente é contrariar o propósito e as promessas de Deus.
A serpente, ela quer tirar a humanidade do contato com a voz fiel de Deus. Ela quer tomar a fala de Deus na minha vida e na sua vida. E nós não podemos permitir que isso aconteça em nome de Jesus. Ela quer tomar a fala de Deus, ela quer se apropriar de uma forma manipuladora, e assim ela vai trazendo muito sofrimento para as criaturas de Deus, e vai trazendo muita desgraça. A mulher e o homem, Adão e Eva, aceitaram as palavras propostas pela serpente, violaram deliberadamente. O que é deliberadamente? É você fazer algo errado sabendo que está fazendo algo errado. Porque às vezes a gente faz algo errado sem saber que é errado. Quando eu estava no Canadá, eu estava dirigindo e eu parei o carro, semáforo fechado, e eu ia virar à direita. E eu começo a escutar um monte de gente buzinando atrás de mim. Falei, mas que isso, está fechado. Eu quase que eu ergo o vidro e falo, ó o semáforo, né? E aí recebi, não sei se xingo ou impaciência. Eu fui ver direito o que estava acontecendo. No Canadá, o semáforo está fechado, mas se você vai virar à direita e não está vindo o carro pelo semáforo, você deve virar à direita, mesmo com ele fechado. Entenderam? Está fechado, vou virar à direita, não está passando o carro, ou seja, eu errei. Mas William, eu prometo, eu errei sem saber que eu estava errando, né? Então isso é um erro, é erro também. Mas eu não estava. Errar deliberadamente é saber que o semáforo está fechado. Não, eu sei que não é para atravessar no vermelho e eu atravesso no vermelho. Isso é errar deliberadamente. Aí eu pergunto para você, Rocha, Adão e Eva erraram sem saber ou erraram deliberadamente? Deliberadamente. Eles escolhem ouvir as palavras da serpente e violar a intenção de Deus para com eles. É terrível, e o resultado a gente conhece bem. Eles se encontram nus, têm vergonha do corpo, se escondem. Sabe que nudez, a palavra nudez é aron, e a palavra astúcia é arum. Eles têm, no hebraico, eles têm um jogo de palavras, né? A astúcia da serpente levou a humanidade a estar nu, a estar ali de uma forma vexatória diante de si mesma, né? É isso que ela faz com a gente. Satanás, quando a gente cede na liberdade que nós temos nos pequenos pecados, nós ficamos envergonhados perante nós mesmos, de Deus, a nossa consciência fica pesada, não fica? Aí se não ficar, daí é pior ainda, né? Então, a dúvida é uma das maiores armadilhas que nós podemos enfrentar de Satanás. Quais são as vozes que têm falado contra a palavra de Deus na sua vida? Cuidado para não deixar a serpente semear desconfiança em vez da confiança. Eu quero concluir. O texto de hoje, ele nos convida à reflexão sobre a voz de Deus, a voz pura, maravilhosa, santa de Deus, e a voz da perdição. Sobre a pureza e o medo, porque depois eles começam a ter medo, né? Quer dizer, sobre a graça e a desgraça. É uma relação de pensar sobre a vida. E nós estamos na quaresma. A pastora Priscila falou domingo passado, iniciamos o período da quaresma. Não é, como ela bem disse, não é só da tradição católica romana. Nós protestantes também pautamos as nossas reflexões no período da quaresma sobre esse tema, que é você olhar para a sua vida. A gente não tem esse negócio o católico tem o católico romano jejum, né? Eu acho que só come peixe, essas coisas. Claro, se o irmão ou a irmã quiser fazer um jejum, é muito bem-vindo, mas não tem regra. Agora, a essência da quaresma é um período de avaliar a sua vida antes da sexta-feira da paixão e da crucificação. E, finalmente, da ressurreição. Então, a palavra de hoje, ela vai nesse tom da quaresma. O tema do ano é: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. O tema do ano está falando do resgate da comunicação com o Pai. O tema do ano está falando sobre um Deus que escuta e sobre um ser humano que se aproxima. Está falando sobre o filho pródigo. Está falando sobre esse movimento. E eu creio que Deus nesse ano está nos convidando como indivíduos e como igrejas a nos aproximarmos de Deus em oração e a reestabelecer o nosso diálogo, inclusive sobre temas difíceis da nossa vida. Sabe aquele tema que faz tempo que a gente está enrolando para tratar ou procrastinar?
Eu creio que esse é o ano que Deus tem nos convidado a nos aproximar dele, a deixar de ouvir as palavras manipuladoras da serpente e a ouvir a voz pura de Deus. Esse é um tempo para separar a voz que vem de Deus de todas as vozes contrárias, né? A palavra de Deus nos convida a tomar decisões, a escolher a vida, e hoje nós somos chamados a avaliar se nós temos ouvido a voz de Deus, que traz vida, ou as mentiras da serpente. Deus nos criou com um propósito, nos deu liberdade e nos deu responsabilidade para fazer escolhas sábias. E a pergunta é: eu tenho me refugiado na palavra boa de Deus? Sendo bem franco, eu tenho me refugiado nessa palavra boa de Deus, porque Deus, em sua infinita graça, está sempre de braços abertos para nos receber. Eu quero orar por você, para a gente refletir, fechar esse momento. Feche teus olhos se você puder, depois eu vou orar pelos pedidos, tá bom? Mas vamos falar com Deus. Pai de amor, Pai celestial, obrigado por essa passagem tão clássica das Sagradas Escrituras. Obrigado porque ela nos lembra que o Senhor fala, o Senhor tem uma voz. Essa voz foi ecoada no Jardim do Éden. Essa voz chegou ao coração dos profetas. Essa voz chegou ao coração dos juízes e da juíza. Essa voz chegou ao coração dos patriarcas. Essa voz chegou ao coração de Israel, da Galileia, da Judeia, com a própria voz de Cristo Jesus. E essa voz permanece chegando até nós através do poder do Teu Espírito Santo. Aleluia, obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sem palavras. Obrigado, ó Pai, porque é tão ruim quando nós temos amigos que não respondem o que nós estamos falando. Pai, é terrível quando alguém fala de uma dor e a pessoa simplesmente ignora. E nós sabemos que o Senhor é um Deus que nos fala ao nosso coração. Por isso, nesta tarde, nós confessamos que muitas vezes, ó Pai, não temos ouvido a Sua voz como deveríamos e nos permitimos ouvir outras vozes que podem nos levar à sedução, ao engano. Por isso pedimos perdão, Senhor. Perdoa-nos porque nós erramos e nos guie de volta ao Teu propósito todos os dias, ó Pai, porque é só ali que nós seremos felizes. Que o Senhor reine em nossas vidas, que o Senhor nos ajude a confiar em Ti em cada decisão e que a Tua voz santa, perfeita e maravilhosa seja ouvida pelos nossos ouvidos, ó Pai. Destrave agora em nome de Jesus. Se há alguém entre nós, se há alguém na internet que está com os ouvidos travados, ó Pai, para a Tua palavra, que está com os olhos cegos, ó Pai, para o Senhor, que neste momento essa pessoa seja abençoada e ela tenha, ó Pai, os seus ouvidos destravados, desbloqueados, desentupidos, e a sua visão, ó Pai, esteja plena para ver a Tua obra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus.